Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao treinamento de batalha espiritual na Escola de Líderes de Guerra. E hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento espiritual. Eu trabalho muito na questão comportamental também, como coach comportamental. E um assunto muito tratado pelos psicólogos, pelos psicanalistas e também pelos coaches comportamentais é a questão da inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Inteligência emocional é a junção de duas inteligências, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Ou seja, uma pessoa com inteligência emocional é aquela pessoa capaz de se dar bem com ela mesma, ou seja, se autoconhecer, saber quais são os seus defeitos, saber o que precisa melhorar, mas também saber lidar com suas qualidades sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de receio. Essa pessoa é de bem com a vida. E a inteligência interpessoal, como você já deve imaginar, é a capacidade de se relacionar bem com o próximo, independente das diferenças, da diversidade. Então, uma pessoa inteligente emocional, ela tem inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Não diferente, a inteligência espiritual se divide em duas facetas. A inteligência espiritual é o autoconhecimento pessoal na questão espiritual e a capacidade de relação com Deus e com o universo espiritual. Uma pessoa que tem autoconhecimento espiritual, ela é aquela pessoa que sabe exatamente quem ela é, aos olhos de Deus, aos olhos dos anjos, aos olhos dos demônios. Então, ela não se ilude pensando que é menos do que é, ou pensando que é mais do que é. Ela tem um entendimento profético, uma revelação clara acerca da sua capacitação espiritual. E a capacidade de lidar com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos e com os demônios. Então, a pessoa que tem inteligência espiritual, ela entende que ela também faz parte do universo sobrenatural e como um órgão do corpo sobrenatural, como se fosse uma célula do corpo sobrenatural, ela também tem o seu papel, ela também tem a sua função. Então, essa pessoa que tem a inteligência espiritual, ela não precisa ficar perguntando para si mesma e para Deus: Senhor, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, qual é o meu nível de unção, qual é o que o Senhor tem para mim. Ela sabe. E ela simplesmente vai viver criando uma vida ao redor daquilo que Deus revelou. Ela estará sempre alinhada com os propósitos de Deus. Ela estará sempre alinhada com os objetivos de Deus e sempre satisfeita. Jesus, quando veio à Terra, ele sabia exatamente quem ele era. E em um momento, o próprio Pai, ele deu essa afirmação dizendo: este é o meu filho amado de quem me comprazo. Então Jesus, quando chegou aos 33 anos de idade, na cruz do Calvário, ao invés dele dizer: eu estou morrendo cedo, meu ministério não deu certo, alguma coisa deu errado, pelo contrário, ele lá na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumada a obra, ou está consumado. Ele sabia qual era a sua missão. Então hoje, eu queria tratar isso com você, acerca do seu autoconhecimento espiritual, porque eu não tenho interesse nenhum de te dar conhecimento para você usar de uma maneira deliberada. Eu preciso que você entenda exatamente qual é o plano de Deus para o seu ministério, para que você não venha cair no que eu já tenho falado de engano fatal, ser mais um daqueles que expulsava demônios e Jesus vai dizer que eu não sei quem você é. Vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, está escrito um texto que nós lemos muito na Santa Ceia, deveríamos ler em outras ocasiões também. 1 Coríntios 11, 28 diz: examinai-vos, pois, a si mesmos, ou examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha que legal o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você quer comer do pão e beber do cálice, isso daqui não fala apenas da comunhão com Cristo. Fala da comunhão com o maná sobrenatural, com a revelação da eternidade através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ter essa revelação, muito mais do que um conhecimento que você está anotando aí agora, antes disso, examine a si mesmo. Isso é introspecção. É a capacidade de você olhar não para o lado de fora, mas é olhar para dentro de você e saber, fazer um exame, examinar a si mesmo. Espera aí, quem eu sou?
A que cargas d'água está o meu corpo? A que cargas d'água está a minha alma? A que cargas d'água está o meu espírito? A que cargas d'água está o meu alinhamento com o propósito eterno de Deus para a minha vida, para o meu ministério? Isso é examinar a si mesmo. É uma orientação do apóstolo Paulo para nós lidarmos com assuntos espirituais. Então, gente, para nós entrarmos aqui nos vários exemplos de necessidade de autoconhecimento, como perceber e examinar a si mesmo, eu quero dar uma definição mais clara do que seria, ao meu ver, o autoconhecimento espiritual. O autoconhecimento espiritual é uma espécie de bom senso sobre qual estágio você está para trabalhar com o ministério de libertação ou com qualquer outro assunto que se trata de assuntos espirituais. Quem é você aos olhos de Deus? Quem é você aos olhos dos anjos e dos demônios? Quem é você aos olhos do Espírito Santo e do universo espiritual como um todo? Tem um texto que me chama muito a atenção na Bíblia, se eu não me engano está em Zacarias capítulo 3, que fala que Zacarias teve uma visão. Ele viu nas regiões celestiais uma espécie de tribunal do júri. E lá estava Deus sentado no trono como um justo juiz, Jesus Cristo como advogado, Satanás como o opositor, como o acusador, e o sumo sacerdote Josué como um réu. E muitas testemunhas olhando, é claro. Então, Zacarias ele viu o que nós temos aqui na terra, mas que já existia no céu, um tribunal do júri. Nesse tribunal do júri tinha advogado, tinha réu, tinha testemunha, tinha oficial de justiça, tinha acusador, tinha promotor, tinha tudo. Todas as vezes que nós entramos no mundo espiritual, seja através de uma oração, através de uma palavra profética, de um ato profético, todas as vezes que você começa a guerrear em batalha espiritual, em libertação, ou seja, todas as vezes que você começa a mexer com o campo espiritual, de alguma maneira, você é levado a esse tribunal. Todas as vezes, sem exceção. No momento em que você fecha o olho, Senhor, nesse momento eu quero interceder pelo fulano, pelo beltrano. Nesse momento você desaparece aqui da terra, você é visto nesse tribunal. A questão é, o seu estágio espiritual nesse momento, ele vai te puxar automaticamente para um banco de testemunha, para o júri, ou até mesmo para o banco dos réus, aquele que está sendo acusado. Se houver brecha na sua vida, imagina uma pessoa que está vivendo uma vida de adultério, uma vida de fofoca, uma vida de vício, uma vida de prostituição, e ela entra em processo de orar por alguém, ela começa a ministrar libertação na vida de alguém. Ela passa a ser vista no mundo espiritual nesse tribunal. Só que, por mais que ela esteja dizendo, eu estou aqui em nome de Jesus, repreendendo, eu declaro isso e aquilo, mas o mundo espiritual vai colocá-la no banco dos réus. E dali, ela vai estar sendo acusada, ela vai estar sendo muitas vezes colocada em juízo. Então, o autoconhecimento espiritual ele vai te libertar de um engano, de uma cilada. De muitas vezes você achar que está pronto para poder lidar com principados, potestades, dominadores, hortes espirituais da maldade, espíritos imundos, magia, feitiçaria, bruxaria, maldições, iniquidades, cativeiros, tantos assuntos que nós vamos tratar no decorrer desse treinamento. E muitas vezes você precisa aprender a discernir se está pronto para entrar nessa batalha ou não. Algumas batalhas você vai dizer, poxa, legal, essa aqui eu posso entrar hoje. Outra você vai dizer, não, legal, entendi, aprendi, o vídeo foi bom, mas eu só vou mexer com isso daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. Em alguns assuntos, o próprio Espírito Santo vai dizer para você, isso daí não é para você, meu filho. Tem coisa que não é para nós. Eu costumo dizer que não existe Rambo no mundo espiritual. Sabe o Rambo? Se você é velhinho que nem eu, você lembra daquele personagem do Sylvester Stallone que é o Rambo, ele é forte, e ele tem uma metralhadora, e ele entra no meio dos muçulmanos com uma metralhadora e atira, todo mundo morre, menos ele. Mas isso só acontece por um motivo, porque o autor do filme é o personagem principal. Quem escreveu a história do Rambo foi o próprio Stallone. Então ele escreveu lá, eu não vou morrer porque eu sou o personagem principal, legal, não vou tomar tiro. Só que no mundo espiritual isso não existe, meu querido.
Então você não pode entrar, olha, agora eu faço parte da equipe de líderes de guerra e eu vou repreender todo tipo de demônio porque eu estou debaixo da autoridade do apóstolo Ricardo. Não é assim que funciona. Você precisa saber até onde você pode ir. E para você ter essa resposta, você precisa de autoconhecimento espiritual, ok? Examinar a si mesmo. Então eu vou te dar aqui 12 percepções que você precisa ter com a ajuda do Espírito Santo e da sua inteligência, do seu discernimento, para você saber medir o tempo inteiro o seu autoconhecimento espiritual. Primeira percepção, você precisa perceber quando está debaixo de ataque, porque nós somos atacados. Você pode ser o crente mais ungido, mais santo, mais consagrado do planeta. Mesmo assim, você vai ser atacado. Como é que funciona o ataque? O anjo do Senhor pode estar do seu lado, mas o diabo vai estar de longe lançando flecha, lançando dardo inflamado. E tem dia, irmão, que está tudo dando errado. Qualquer palavra que você ouve te tira da graça, você bate com o carro e as pessoas te perseguem, as portas se fecham, a feitiçaria está se levantando contra você, o inferno está se levantando contra você e muitas vezes você não percebe. E aí você vai passando aquele dia totalmente desgovernado, cometendo um erro atrás do outro. Então nesse momento você precisa parar, respirar, peraí, eu estou debaixo de ataque. Isso acontece. E aí quando você tem essa percepção, poxa, eu estou debaixo de ataque, você cria um plano de ação. O que eu vou fazer? Vou ficar calado, vou observar mais, vou evitar sair de casa, vou medir minhas palavras, vou orar mais, vou consagrar, vou jejuar. Não sei o que você vai fazer. Mas se você não aprender a perceber quais são os momentos que você está debaixo de ataque, muitas vezes você vai ser atacado e vai morrer sem perceber. É a mesma coisa que uma pessoa receber um tiro e dizer, não recebi não, continuar andando, vai receber outro, vai cair no chão e vai morrer. Então observe isso com muita atenção. Por outro lado, eu não quero que você se torne uma pessoa paranoica. O que é o paranoico? Qualquer coisa que acontece, ataque, o diabo se levantou. Não, peraí, gente. Vamos tentar achar um ponto de equilíbrio. Tem coisa que acontece, vai. Um acidente acontece, uma coisa quebra, uma pessoa pode estar endemoniada e falar uma coisa ruim para você. Não significa literalmente que está em ataque. Geralmente os ataques eles vêm como uma metralhadora. São vários golpes de uma vez só. E aí você, peraí, estão acontecendo várias coisas e todas no mesmo horário. Isso é uma característica de ataque. Eu, por exemplo, você participa do nosso grupo no WhatsApp. Muitas vezes eu percebo que o nosso grupo está debaixo de ataque. Uma pessoa, às vezes um de vocês mesmo, desavisado, é atribulado, o diabo coloca uma palavra ruim, uma pergunta insensata, uma situação, e aí você lança o veneno no grupo, e outro vem lá e vai junto, e daqui a pouco quando eu vejo começa uma guerra. E aí daqui eu fico só olhando, pensando assim, olha só, Satanás está atacando o nosso grupo novamente, eu tenho que ter muita graça, muita sabedoria para responder, porque numa bobeira nós perdemos tudo. Numa bobeira o grupo do WhatsApp explode, todo mundo briga, todo mundo sai do curso. Numa bobeira um casamento acaba. Numa bobeira você perde seu emprego. Numa bobeira um acidente acontece, uma tragédia acontece. Então os ataques, eles vêm muitas vezes de uma maneira sutil. E se você não perceber isso e tomar a atitude no momento certo, algo ruim, terrível vai acontecer. É guerra, é batalha. Você é um líder de guerra, amém? Segunda coisa que nós devemos perceber é perceber quando nós estamos sendo manipulados por demônios. Porque é muito fácil, meu querido, olhar para outra pessoa e falar assim, fulano de tal está sendo usado pelo diabo, a palavra que ele falou, aquilo que ele fez, está sendo vaso do diabo. É fácil ver nos outros. Mas é engraçado, se todo mundo é usado pelo diabo e você nunca é, isso acontece. Muitas vezes você tem que pensar, peraí, eu estou sendo marionete do diabo. Acontece, eu, Ricardo, muitas vezes me vejo pensando, opa, eu acabei de ser manipulado, o diabo me usou. E daí eu vou para Jesus, Jesus tem misericórdia da minha vida, o Espírito Santo me usa, não deixa o diabo me usar. Eu não quero ser vaso na mão do inimigo. Né? Isso daí é autoconhecimento espiritual. Terceiro, você precisa também aprender a perceber quando você está oprimido. É isso mesmo. Lá na frente eu vou falar sobre opressão e possessão. Crente fica oprimido. E crente fica endemoniado também. Infelizmente, porque o pecado abre porta para demônio. Então muitas vezes tem dia que você não deve nem sair de casa, meu irmão.
Tem dia que você tem que falar para sua esposa ou para o seu marido, olha, eu estou oprimido, não estou legal não, me deixa trancado aqui, ora por mim. Vai para o arrependimento, porque você peca. Se você me falar que não peca, meu querido, pode sair desse curso aqui, porque não tem nenhum anjo nesse curso. Esse curso aqui é para gente que tem erro, gente que falha, mas que está se colocando na brecha na mão do Senhor. No momento que você peca, você entra em estágio de opressão espiritual. Enquanto não houver arrependimento, você está oprimido. O que é opressão? Só vou resumir aqui. O diabo, ele está ao seu derredor. O anjo está ao redor, ok? Então o que acontece? No momento que você peca, o anjo sai do redor, porque o anjo acampa ao redor daquele que o teme. E o diabo vem para o redor. E ele começa a te usar com mais facilidade. Ele toca no seu corpo, na sua mente, na sua aparência, na sua voz, sem te possuir. Mas é opressão. Então você também precisa pensar e falar isso abertamente. Porque a opressão é igual uma gripe, irmão. Você não quer, mas você pega. Da mesma maneira que você diz, eu rejeito essa gripe da minha vida, diga, eu rejeito essa opressão, eu rejeito esse demônio da minha vida, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Ok? Outra coisa que você precisa aprender a medir, a perceber no seu autoconhecimento espiritual, é perceber o nível da sua unção. Porque a unção tem níveis, querido. Eu sei que você entende isso. Não existe uma pessoa que é ungida e outra que não é ungida apenas. Existem pessoas que têm uma unção acima do nível, uma unção maior, uma unção menor. Tem dia que você está na igreja e alguém fala assim, pastor, irmão, eu estou vendo muita unção em você, eu estou sentindo muita unção nas suas palavras. Quando você ora, tem vezes que você ora, você sente a unção. A Bíblia chama de virtude. Jesus diz, de mim saiu virtude. O que é virtude? É a unção. A unção tem medidas. Se você ora muito, se você jejua muito, se você se santifica muito, a unção aumenta. Agora me diz uma coisa. Se você mora no Rio de Janeiro, você vai fazer uma viagem para Belo Horizonte. São 7 horas de carro. Tem como você fazer essa viagem com R$30 de combustível? De jeito nenhum. Se você sair do Rio de Janeiro para Belo Horizonte com R$30 de combustível, o carro vai parar no começo do caminho. 1 hora depois você tá parado, está na pista. Então a mesma coisa. Não, tem certas batalhas que você não tem como começar se você não tiver a unção suficiente para esse tipo de guerra. E como é que você vai saber? Então, precisa pedir. Deus me revela. Eu estou pronto, a minha unção é suficiente para isso. Nós sentimos, irmão. O mundo espiritual fala conosco o tempo todo. Tem vezes que alguém fala assim, pastor, dá para orar pela minha... Eu estou com gripe, estou com uma virose. Eu digo, irmão, amanhã eu oro por você. Hoje eu não vou até orar, mas não estou sentindo que eu estou pronto para isso. Mesma coisa, vai orar por um câncer, vai orar por um demoniado, por uma legião. Você está com unção e está com autoridade para isso? Aprenda a medir. A nossa unção ela tem que estar sempre sendo medida e preenchida. Nós temos que estar cheios dessa unção para o tipo de batalha espiritual que você quer, para o tipo de ministério que você quer. Número 5, você precisa aprender a medir também e perceber qual é a sua jurisdição espiritual. O que é jurisdição espiritual? Deixa eu ver como é que eu te explico isso. Existem pessoas que receberam um chamado de libertação a nível de principados. Outras receberam um chamado de libertação a nível de espíritos imundos. Existem pessoas que receberam chamado de libertação na área de curas de enfermidade. Outros receberam de chamados de sinais extraordinários, de perna que cresce, né, de revelações do sobrenatural. Tem gente que foi chamada para atuar a nível de bairro. Tem gente que foi chamada para atuar a nível de estado, de nação. Tem gente que a voz dela tem autoridade a nível mundial. Tem gente que a voz dela tem autoridade a nível da internet. Então isso tudo é jurisdição. Se você não tem uma autoridade a nível nacional, não adianta você entrar na internet e falar assim, eu estou aqui intercedendo pelo meu país, guerreando pelo meu país. Talvez a sua autoridade seja para o seu bairro. No seu bairro, tudo que você profetizar, que você ministrar, que você orar, Deus vai desatar. Não significa que você seja pior ou melhor do que outro. Nós somos um corpo em Cristo e cada um tem um chamado. Jesus, quando botava um pé no território, o território sentia que Jesus entrou.
As pessoas já começavam a gritar, sai da minha cidade, nós não queremos, que o demônio manifestava. Paulo tinha uma unção territorial. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. O que significa isso? Que existia uma jurisdição espiritual, por onde Pedro passava, aquela medida de jurisdição ia alcançando as pessoas. O que o escritor disse que era a sombra dele. Na verdade, sombra não cura. O que cura é a autoridade espiritual que você alcança. Então, você precisa saber também. Porque tem gente que foi chamada para poder fazer libertação de espíritos imundos. De repente, o seu trabalho é esse, é repreender pombagira, preto velho, exu caveira. Tem outros que receberam uma unção geográfica, que você vai trabalhar com os espíritos territoriais, os dominadores, os principados, ou satanista, ou desfazer terreiro de macumba. Uma coisa é certa, não tem como você agarrar tudo ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Você precisa entender até onde Deus permite você ir. Chegou na linha, meu irmão, fica até ali, não passa dali. Deixa que outros vão. Já aconteceram batalhas espirituais no meu ministério, que eu liguei para um fulano, para o Beltrano, amado, esse ministério é para você, vai lá e faz por mim. Vai lá em nome de Jesus. Eu não me sinto chamado para essa parte do ministério. Não existe esse negócio de você é Jesus. Jesus, ele tinha uma autoridade a nível da terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Não é? E ainda assim ele morreu crucificado com 33 anos de idade para nos salvar dos nossos pecados. Então, entenda. Qual é a sua jurisdição? A nível territorial, principado, espíritos imundos, ruas, bairros, cidade, nação. Você tem autoridade para ministrar sobre líderes ou não? Você tem autoridade para botar a mão na cabeça de pastores ou não? A sua jurisdição é para dentro da igreja, é para fora da igreja? Não, isso aí eu podia ficar aqui a tarde toda falando isso para você em detalhes. Mas é isso que você tem que perguntar para Deus. Senhor, até onde eu posso ir? Não passe desse limite. Qual é o documento espiritual que eu tenho e ele me permite chegar até onde? De onde eu tenho que... Até onde eu posso chegar e de onde eu não posso passar. Ok? Acho que fui claro, né? Número 6. Você também precisa saber quais são as armas que você tem para não ficar usando as armas espirituais do outro. Não adianta você olhar na internet e falar assim, poxa, a Neuza Tioca, ela fez um mapeamento territorial e ela pegou a chave disso, daquilo. Legal, glória a Deus. Deus é com a apóstola Neuza Tioca, sim, claro. Deus é com o apóstolo fulano, sim, claro. Mas a arma que Deus deu para ele talvez não funcione contigo. Então cada um de nós temos uma arma. Cada um de nós temos uma palavra profética. Você não pode ser um copiador. Eu fico muito preocupado com esse negócio de copiador. Porque eu sou seguido por uma turma, irmão, que olha para mim e fala assim, é muito simples ser igual ao apóstolo Ricardo. E eles copiam minha maneira de falar, eles copiam minha maneira de orar, eles copiam minha maneira de pregar, eles copiam minha página de internet, copiam meu vídeo, mas não copiam minha unção. Não copiam meu espírito. Porque o meu espírito, a minha unção só cabem dentro de mim. Então, Deus pode ter algo para você muito maior do que tem para mim, mas você precisa entender quais são as armas que Deus te deu espirituais, as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu não tenho como falar nisso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas existem armas espirituais. Eu tenho coladas no meu corpo espiritual, eu tenho armas. Armas que eu uso muitas vezes, que você vai tentar usar e não vai conseguir porque elas não funcionam na sua mão, funcionam na minha. Lembra de Davi? Quando tentaram colocar em Davi a armadura de Saul? A armadura de Saul era ruim? Não. Era boa demais. Mas o negócio de Davi era rodar aquela funda com as pedrinhas. Era a arma dele. E ele disse, olha, muito obrigado pela oportunidade. A armadura do rei é muito boa, mas não serve para mim. Deixa eu usar o que eu tenho. E com a simplicidade dele, ele derrubou os gigantes. Com a simplicidade dele, ele conquistou a nação. Então, Senhor, quais são as minhas armas? Talvez, irmão, o seu ministério seja totalmente diferente do meu. Talvez você esteja assistindo esse curso, daqui a um tempo você vai estar sendo usado num nível de unção que eu vou olhar para você e falar assim, esse irmão é muito doido. O negócio com ele é esquisito demais, diferente de mim. E não vai ter nem como eu te acompanhar, nós vamos trabalhar em harmonia, em aliança, mas você na sua arma e eu na minha arma, cada um no seu quadrado, ok? Número 7.
Bastante coisa, né? Tô até preocupado do vídeo parar de filmar aqui, não dá tempo da carga da memória, mas vamos lá. Número 7. Perceber a situação da sua armadura espiritual. Isso aqui também não deixa de ser arma. A armadura não deixa de ser arma, é armadura. A armadura, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, que ela é constituída de capacete, de escudo, de espada, de sandálias, de couraça, de cinturão. Muitas vezes, quando nós pensamos em armadura, o diabo coloca na nossa mente aquela armadura romana, não é? Aquela armadura de ferro que os soldados usavam. Não é isso, não. A armadura espiritual é uma armadura que ela tem capacete, ela tem espada, escudo, ela tem isso tudo, mas é uma armadura diferente. Deus precisa te revelar como é a sua armadura. A armadura é de fogo. Tem gente que tem uma armadura mais bonita do que a outra. É algo sobrenatural. Só que muitas vezes você tem o escudo, mas não tem a espada. Muitas vezes você tem a espada, mas está sem capacete. Muitas vezes você tem a espada, tem o escudo, mas está faltando a sandália. Então certas áreas do ministério estão dando errado. Por quê? Porque você não vestiu a armadura. A armadura se veste. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Que nós devemos vestir a armadura, nos revestir da armadura? Então se veste. Agora, tem gente que veste pela metade, tem gente que está com a armadura inadequada para o seu ministério. Tem gente que está com a armadura desgastada de tanta batalha. Isso é tudo sobrenatural. Então, quando você estiver orando a Deus, diga: Senhor, manda os seus anjos renovarem a minha armadura. Senhor, manda os seus anjos verificarem se falta alguma peça da minha armadura. E ore sempre em línguas. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, que é orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, que você vai vestir a sua armadura. Então você vai pensando: peraí, eu estou sentindo que meu peito está sendo sempre atacado pelo diabo. Está faltando escudo, está faltando couraça. Então quando você estiver orando em línguas, vai pensando na armadura e pedindo, imaginando a armadura sendo vestida em você. Aí o diabo vai pensar: poxa, eu estava atacando o coração dele, eu estava conseguindo, mas de repente eu não estou conseguindo mais, porque ele trocou de armadura, ele renovou a armadura. Tá bom? Isso também é autoconhecimento espiritual. Número 8. Você precisa aprender, e agora eu falo de humildade também, de sabedoria, quando passar a bola da libertação para o outro. Isso aí também. Porque é engraçado, né? Que quando manifesta um demônio, às vezes fica aquele negócio de deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E todo mundo quer botar a mão na cabeça do demônio. Eu já vi situações que manifestou um demônio, fica aqueles 15 libertadores ao redor, todo mundo dando ordem ao mesmo tempo, o demônio não sabe nem quem obedece. Existem momentos, irmão, que você lá na hora da libertação, você vai usar o seu autoconhecimento espiritual e vai pensar: peraí, tem uma pessoa ali que tem mais autoridade do que eu. Ou tem alguém ali que tem uma patente maior do que a minha. Hoje eu não estou bem. Então passa a bola para o outro: irmão, olha, eu vou estar aqui intercedendo, você vai botar a mão na cabeça do demônio lá, eu estou aqui cobrindo a sua vida. Aliás, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, mas quando alguém estiver ministrando o demônio, ministrando uma libertação, você não fica orando na libertação, você ora por quem está ministrando. Então, o Paulinho está libertando o Joãozinho. Ao invés de você estar aqui: Senhor, manda fogo no Joãozinho, tira o demônio do Joãozinho, não faça isso. Você está orando pelo Paulinho. Senhor, dá autoridade para o Paulinho. Senhor, reveste a armadura do Paulinho. Senhor, usa o Paulinho. Ok? O Paulinho ministra sobre o Joãozinho e os intercessores agora eles estão ministrando sobre o Paulinho. Para que não haja duplicidade de oração e oração contrária no momento de libertação, que o diabo faz uma arruaça nisso. Agora, o que eu quero dizer nesse número 8 é: saiba o momento de você passar para outro, não tem problema. Às vezes você está ministrando uma legião de demônios, já está 5 horas ministrando, cansou, irmão. Você vai chamar fulano: agora você assume um pouquinho aqui, que eu vou para casa dormir um pouquinho. Ou vou ficar aqui intercedendo. E não há nada de errado em você dizer: não dá para mim não. Hoje eu orei, não deu em nada, irmão. Assume aí. O importante é que a pessoa seja liberta. Ninguém vai receber uma medalha: olha, fulano recebeu, ministrou a libertação. Isso não existe. Então, saiba o momento de passar a bola para o outro. Legal? Vamos lá. O número 9. Você precisa aprender a medir também no seu autoconhecimento espiritual
o seu nível de legalismo, o seu nível de religiosidade. Como é que se faz isso? Você tem que olhar até onde é reino e até onde é denominação. Legal, a minha denominação ela faz corredor de fogo, a minha denominação ela chama o demônio no altar para poder fazer entrevista. Legal, é a denominação. Nem todas fazem. Então, o que o reino diz? Muitas vezes o reino de Deus ele vai contradizer a sua denominação. Muitas vezes você vai falar, poxa, peraí, o que a minha denominação faz não é bonito para o reino de Deus. Tem gente que é tão religiosa que ela, não, a minha igreja trabalha desse tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu tenho que honrar o meu ministério. Você tem que honrar o seu ministério. Mas quando o seu ministério estiver contra o reino de Deus, use de sabedoria. Não seja nenhum anarquista, mas priorize o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No momento em que você se inscreveu no curso de líderes de guerra, você continua sendo um membro da Batista, da Assembleia, da Visão, disso, daquilo, legal, continua. Mas acima de tudo, você é um soldado do céu. Se Deus quiser te usar fora da denominação, Ele vai te usar. Nós não temos pacto com religião, nós não temos pacto com denominação, nós não temos pactos com culturas e com homens, nosso pacto é com Yeshua, o Mashiach, o libertador. É igual uma seleção de futebol, meu querido. Você pode ser do Flamengo, você pode ser do Vasco, você pode ser do Botafogo, mas no dia que a seleção for convocada, se você for uma pessoa talentosa, você vai para a seleção e você vai defender a sua nação. Nós defendemos a nação do céu, a cultura do céu, acima de tudo. Amém. Dentro dessa questão da religiosidade, é importante dizer também que você precisa aprender a medir se o seu nível de conhecimento é maior do que a sua praticidade do mesmo, da vivência do mesmo. Porque tem gente que fica a vida inteira aprendendo como é que faz uma libertação, como é que faz uma oração de cura, como é que faz isso, como é que faz aquilo, aprende teologia, aprende tudo, mas nunca fez nada do lado de fora. Então, se você tem conhecimento demais para a prática de menos, para um pouquinho de aprender e vai praticar. Assiste o vídeo 1, vai praticar o vídeo 1. Assiste o vídeo 2, vai praticar o vídeo 2. Lê o livro tal, vai praticar o livro tal. Aquele que lê a palavra e não pratica é igual uma pessoa que olha para o espelho e não se lembra da sua própria face. É isso que diz nas Escrituras. Então, o religioso, ele não pratica. Ou quando pratica, ele faz isso para se vangloriar. Nós precisamos vivenciar o que estamos aprendendo. Número 10, ainda aqui no autoconhecimento espiritual, você precisa aprender a perceber quando uma informação ela é útil ou não. Isso aqui é muito sério, gente. Às vezes eu fico pensando, a pessoa bota lá, eu avalio muito no nosso grupo do WhatsApp, né? A pessoa manda para mim, pastor, quem são os nicolaítas que a Bíblia diz lá em Apocalipse? E eu fico tentado a parar tudo que eu estou fazendo para explicar quem são os nicolaítas, mas eu penso, mas se eu não vou explicar para o irmão o que é nicolaíta, o que ele vai fazer com essa informação? Ele vai dar uma aula na escola dominical para outra pessoa também perguntar o que é nicolaíta. Tem coisa, irmão, que não vai servir para nada hoje. Tem coisa que está escrito na Bíblia para alguns momentos, para algumas pessoas. Então tem informação que você fica guardando dentro de você só para te intoxicar. É a mesma coisa que eu tomar um copo de café junto com um suco de laranja, junto com um milkshake e uma limonada. É muita coisa dentro de mim. Eu tenho que escolher o que é melhor para mim agora. Eu preciso de café, ou de uma limonada, ou de um copo d'água, ou do milkshake. Não é? Senão, meu amado, o diabo vai te destruir através do excesso de informação. Ele vai ver a sua sede espiritual e vai confundir. A letra mata, o espírito vivifica. Tá? Então, qual é a informação útil ou não? Espero que você esteja anotando, porque esse vídeo tem muito conteúdo. Não é? Número 11. Não menos importante do que os outros, você precisa aprender a perceber qual é a sua identidade espiritual. O que é identidade espiritual? Identidade espiritual é quem você é para Deus. Deus, quando olhava para as pessoas, ele sabia quem ela era e dizia, né? Ele olhava para Gideão e falava a Gideão, eu vou te usar como um grande libertador. Gideão falava, mas eu não sou ninguém, eu sou pobre, eu estou aqui malhando trigo no lagar. Olha só, Deus via uma coisa, Gideão via outra.
Quando Deus chamou Moisés, quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor me use para livrar o povo. Deus estava dizendo, poxa, mas eu sou Deus, eu estou te escolhendo. Eu sei quem você é. Então, quando nós não sabemos quem somos, nós temos dificuldade de aceitar o chamado. Isaías disse, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Deus, fica tranquilo, purifiquei teu lábio, agora vai. Quem você é? Quem você é? Você sabe quem você é? O diabo sabe quem você é. Às vezes o diabo fica olhando para você dizendo assim, tomara que ele nunca descubra quem ele é. Tomara que ele nunca descubra quem ele é. Porque no momento em que você descobre quem você é, você descobre a sua autoridade, descobre a sua unção, descobre o seu chamado, descobre a sua missão de vida, descobre os propósitos de Deus, descobre o seu ponto fraco, seu ponto forte. Não é isso? Então você precisa saber quem você é. Não perca o seu senso de identidade. Como eu sou visto por Deus, como eu sou visto pelos anjos, como eu sou visto pelos demônios. Essa é a pessoa que eu sou. Não perca a sua identidade. E finalmente, você precisa saber, é o número 12, conhecer os anjos que estão contigo. Nós teremos um vídeo só sobre anjo e vai ser muito forte. Eu quero que você jejue e se prepare para isso. Porque você vai ver anjo, você vai conversar com anjo. O seu anjo, é claro que só quem praticar, quem orar, quem jejuar, quem se consagrar, quem estiver seguindo os degraus desse curso comigo, vai conseguir. Mas você vai conversar com o teu anjo. Você vai saber exatamente quantos anjos caminham contigo. Você vai saber exatamente quantos anjos estão na sua casa protegendo a sua família. Você vai saber a aparência dos seus anjos, o nome de alguns dos seus anjos. Isso faz parte do ministério de libertador. E não inventa, irmão. Não inventa. Tem gente que fica tão ansioso para saber o nome do anjo, que ele olha lá, vou chamar meu anjo de Megatron. Outro dia um irmão me chamou na internet e falou, pastor, o nome do meu anjo é Megatron. Eu falei, peraí, é um Transformer? Só pode ser Megatron. Não é assim não, meu irmão. Não inventa. Tem gente que fica desesperada. Se Deus não mostrar, não se apresse, não inventa. Não inventa. Você não precisa disso. Vamos devagar. Vamos no que é verdadeiro. Vamos no que é legítimo. Vamos no que é correto. No momento certo, você vai ter uma experiência. Deus vai te preparar para isso. Agora, é importante você saber quem está contigo. É importante você saber, poxa, tem um anjo de Deus aqui. Eu não estou sozinho nessa. Ok? Então essas são as evidências, as características de uma pessoa que tem autoconhecimento espiritual. E é importante. Não é fácil. Não é agora você vai terminar o vídeo dizendo, aleluia, eu tenho autoconhecimento espiritual. Não. Você vai buscar, vai orar muito, vai jejuar muito, vai pensar muito, vai conversar com as pessoas, vai ouvir pessoas. Eu tenho um caderninho meu, um caderninho consagrado. Toda vez que alguém fala, mas quando eu vejo que é no espírito, alguém fala, Ricardo, você é um ativador de espíritos. Eu penso, legal, é verdade, eu sou um ativador. Eu escrevo no meu caderninho. De vez em quando eu pego aquele caderninho para lembrar quem eu sou. Para eu saber exatamente quem eu sou. Tanto nas minhas qualidades, quanto nos meus defeitos emocionais, físicos e principalmente espirituais. Amém? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você esteja entendendo tudo e praticando tudo que você está aprendendo. Olha aqui embaixo, dá uma olhadinha no que está escrito aqui, faça a tarefa desse vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.